Uma Europa devastada. Uma Alemanha destruída, responsável e culpada por toda a devastação. Alguns pesquisadores apontam até 80 milhões de mortos em todo o mundo, entre militares e civis. A Segunda Guerra Mundial deixou marcas profundas. Evidenciou o nazismo, o fascismo, o Holocausto, massacres de diferentes povos, a bomba atômica. E deu início à Guerra Fria. Nesta edição especial, em formato de vídeo, vamos relembrar os 80 anos do fim do maior conflito da história na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Vamos relembrar como tudo começou e os acontecimentos mais importantes. Como foi a participação do Brasil na guerra? Você sabia, por exemplo, que o Brasil foi o único país sul-americano a enviar tropas para lutar contra os nazifascistas? E que brasileiros, filhos de alemães, lutaram por Hitler? E ainda os impressionantes números da Segunda Guerra e como tudo terminou. Com uma Alemanha e uma Europa devastadas, a divisão do território alemão e as bombas atômicas que levaram à rendição do Japão em agosto de 1945. Está no ar o DW Revista, o podcast da redação brasileira com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini. Eu sou o Guilherme Becker e assim como na edição sobre os 35 anos da queda do Muro de Berlim, que fizemos em novembro de 2024, relembramos hoje também em vídeo os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. O episódio sobre os 35 anos da queda do Muro de Berlim, que foi construído como consequência direta da Segunda Guerra, pode ser assistido na playlist do DW Revista no canal da DW Brasil no YouTube. Oficialmente, a Segunda Guerra Mundial começa na Europa em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelas forças alemãs. A semente havia sido plantada 20 anos antes, com o fim da Primeira Guerra. Na época, 1919, o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha moral e economicamente em frangalhos. Além de perder parte de seus territórios, o país teve que arcar com custos altíssimos, o que afundou ainda mais em uma crise econômica. E esse também foi um dos motivos que levou a Alemanha a flertar com o autoritarismo e o nacionalismo, o que, no fim das contas, levou o nazismo ao poder. Detalhe é que os nazistas, protagonistas de uma ditadura cruel, chegaram ao poder de maneira democrática. Foi na eleição de 1930, 10 anos depois de ter sido fundado, que o Partido Nazista conquistou 107 cadeiras no parlamento alemão. E 2 anos mais tarde, em 1932, tornou-se o maior partido, com 230 representantes. Os nazistas tomaram posse em 30 de janeiro de 1933, com Hitler sendo nomeado chanceler pelo então presidente alemão, Paul von Hindenburg, muito por pressão popular, devido ao forte apoio ao partido. Em setembro de 1935, a Alemanha nazista aprovou as leis de Nuremberg, que deram início à perseguição sistemática dos judeus. Estavam lançadas as bases para o Holocausto, o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus. Outras minorias, como Sinti Roma, homossexuais e pessoas com deficiência, também foram vítimas do nazismo. Em meio a tudo isso, Hitler e os demais nazistas preparavam a sua máquina de guerra, expandindo a indústria militar. E alguns fatos já começavam a desenhar o início da guerra, como a invasão da Etiópia pela Itália, em 1936. Um ano depois, em 1937, os japoneses invadiram a China e a Alemanha, Japão e Itália assinaram um pacto que culminaria em 1940 no Pacto Tripartite, oficializando a parceria entre esses 3 países, o chamado Eixo, durante a Segunda Guerra. E aqui é bom relembrar que outros países também integraram essa aliança contra os aliados ocidentais ao longo do conflito, a exemplo de Romênia, Bulgária, Eslováquia e a então recém-independente Croácia. Sem contar forçadamente os países invadidos pela Itália, como Etiópia e Egito e o norte da África invadido pela Alemanha. Em 1938, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista. E naquele mesmo ano, o Acordo de Munique cedeu à Alemanha partes da Tchecoslováquia, que hoje é composta pela República Tcheca e a Eslováquia. Mesmo assim, isso não travou os planos expansionistas de Hitler, que um ano depois, em 1º de setembro de 1939, invadiu a Polônia em represália a supostos atentados cometidos por poloneses, o que nunca se confirmou. 2 dias depois da invasão alemã na Polônia, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha. A Polônia se rende e é invadida e dividida entre a Alemanha nazista e a União Soviética.
E a partir daí começa a expansão do exército nazista, principalmente por meio da chamada Blitzkrieg, que consiste em aniquilar o adversário de forma rápida e eficiente, cercando-o e deixando-o sem chance de contra-atacar. Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, França, Iugoslávia, Grécia, Luxemburgo e áreas do norte da África foram tomadas pelos nazistas em questão de 2 anos, entre 1940 e 1941. Mesmo tendo um pacto com a Alemanha, a União Soviética também foi invadida, mas contra-atacou os nazistas para derrotá-los a partir do leste europeu até Berlim, o que a gente vai relembrar daqui a pouco. E o Reino Unido foi atacado pela Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, mas também não sucumbiu. Aliás, a Força Aérea Inglesa foi responsável por defender as Ilhas Britânicas e ferir profundamente a Luftwaffe, que perderia as batalhas no Mar do Norte e no Canal da Mancha para os ingleses, sem conseguir se recuperar até o fim da guerra. De todos esses países que a Fernanda citou há pouco, invadidos ou atacados pela Alemanha, a França acabou sendo um caso emblemático, porque simbolizou a revanche alemã contra o Tratado de Versalhes. Ou seja, o acordo assinado pela Alemanha após a derrota na Primeira Guerra Mundial e que foi visto como uma humilhação para os alemães, com a perda de territórios e uma dívida estratosférica que impulsionaria a ascensão de extremistas na sociedade alemã. Esse fato é importante porque a rendição francesa em 1940 ocorreu no mesmo vagão de trem onde o armistício que acabou levando ao Tratado de Versalhes havia sido assinado mais de 20 anos antes. Prova de que os alemães de fato não tinham digerido nada bem o acordo feito com os aliados após o fim da Primeira Guerra. Acordo que, reforçando o que já dissemos, culminou em perdas territoriais no oeste e no leste e afundou a Alemanha em uma crise econômica que instigou o surgimento de diferentes partidos extremistas, com o nazista se destacando posteriormente. A rendição francesa ocorreu em 1940, portanto, na primeira fase da guerra, 2 anos antes do início da maior batalha da Segunda Guerra, a de Stalingrado, no outro oposto do continente europeu. É claro que há uma série de batalhas que ajudaram a mudar o rumo da guerra e o destino de diferentes continentes, a exemplo da Batalha da França ou mesmo Dunkirk, com a fuga dos soldados britânicos de volta ao Reino Unido. Ou a Batalha de Midway, entre americanos e japoneses, que levou a guerra ao Pacífico. Ou a Batalha de Kursk, na União Soviética, hoje Rússia, considerada o maior conflito de tanques de toda a história. Ou mesmo a Batalha de Moscou, ou a Batalha da Inglaterra, em que a Força Aérea Britânica repeliu e derrotou a Alemanha, fazendo com que Hitler se voltasse para o leste. Mas a Batalha de Stalingrado foi a que, de fato, começou a mudar os rumos da guerra. Foi o contra-ataque às impiedosas investidas nazistas em território soviético. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas morreram, o que caracteriza a Batalha de Stalingrado como a mais sangrenta da Segunda Guerra. Alguns dizem que foi a mais sangrenta de todos os tempos. Foi a partir de Stalingrado que os soviéticos encurralaram os nazistas no leste europeu e depois chegaram a Berlim para forçarem os alemães a capitularem. Do outro lado, a maior invasão por mar da história, o Dia D, definiu os rumos da guerra no oeste. Foi em 6 de junho de 1944 que mais de 150 mil soldados americanos, britânicos, canadenses e de outros países aliados desembarcaram nas praias francesas para começarem a retomar a Europa. Demorou 9 meses até que os aliados conseguissem cruzar o rio Reno sobre a ponte Ludendorff, na pequena cidade de Remagen, perto daqui de Bonn, no oeste alemão. A ponte ferroviária Ludendorff era a única ainda intacta sobre o Reno. As outras todas haviam sido destruídas pelos próprios nazistas para conter o avanço dos aliados. E aí foi questão de tempo e também inúmeras batalhas sangrentas, claro, até que os aliados conseguissem avançar sobre o território alemão para dar fim à guerra em maio de 1945. Bom, e no meio disso tudo tem a participação brasileira. Cerca de 25 mil soldados partiram sem armas do Brasil e já na Europa foram treinados pelo exército americano para lutar na Itália. E teve brasileiro lutando pelo lado alemão também. Para falar sobre a participação brasileira na guerra, nossa equipe entrevistou o professor Denison de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, que explicou, por exemplo, por que o Brasil trocou a neutralidade para lutar ao lado dos aliados. O Brasil não queria entrar na guerra, não tinha plano de entrar na guerra, não pretendia entrar na guerra. Ele entrou na guerra pelas circunstâncias que foram impostas, porque o país era grande demais, ocupava uma posição estratégica importante demais para seguir indefinidamente neutro, ainda mais face às pressões
dos Estados Unidos para que não só o Brasil, mas toda a América Latina rompesse relações com os países do eixo, com a Alemanha, a Itália e o Japão, e se engajasse no esforço de guerra norte-americano para travar a Segunda Guerra Mundial. Uma época muito interessante, né? Porque a política externa americana, com relação à América Latina, ela muda completamente. Porque até então a política que prevalecia antes da posse do presidente Roosevelt, em 1936, era a política do Big Stick, né? A política do grande porrete, né? Segundo a qual os Estados Unidos da América se reservavam o direito de intervir militarmente, de invadir os países latino-americanos que tivessem com governos, orientações políticas que não agradassem a Washington, né? Com a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha em 30 de janeiro de 1933, essa orientação começa a mudar. Porque agora as autoridades em Washington percebem que vão precisar do apoio dos países latino-americanos caso volte a ocorrer, como veio a ocorrer, um grande conflito mundial. Quer dizer, não podia mais haver, então, antagonismo, hostilidade, ressentimento, né? E é aí que é adotada, então, a política da boa vizinhança. É um nome bem fofo, né? Uma mudança radical em comparação à política do Big Stick, por meio da qual os Estados Unidos evitavam a influência europeia, principalmente a britânica, em todo o continente americano. Vão ser todos bons vizinhos, que é uma mudança radical em relação à política do Big Stick, porque encara, né, os países latino-americanos não mais como colônias ou como quintal de Washington, que de fato era até então, mas agora como parceiros, como vizinhos, como uma grande comunidade irmanada na luta contra o nazifascismo, uma retórica que não convenceu muito nem chilenos, nem argentinos, mas teve alcance bastante geral. É nesse contexto que a administração do Vargas encontra um espaço considerável para negociar com os Estados Unidos. Bom, a gente está agora no ano de 1937. Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e institui a ditadura do Estado Novo, fechando o Congresso e extinguindo todos os demais partidos políticos. Em 1938, o movimento radical de extrema-direita brasileiro, de origem brasileira, os integralistas, tentam dar um golpe, tentam derrubar o governo Vargas, tentam matar Vargas, isso recrudesce, fracassam, né? O golpe em 38 integralista ele fracassa. Segue-se uma imensa repressão contra indivíduos e organizações de extrema-direita, para erradicar os integralistas. Então, isso favorece bastante o alinhamento com Washington. E a aproximação vai ser ainda maior quando o Brasil começa a negociar com o embaixador alemão a compra de uma siderúrgica. Uma usina siderúrgica que garantisse a autossuficiência brasileira na produção de aço e outros metais. É uma fantasia. A guerra já tinha começado em 1939. De forma alguma, o bloqueio naval britânico permitiria a Alemanha vender qualquer coisa para o Brasil, muito menos uma imensa usina siderúrgica, mas foi um blefe do Vargas que deu muito certo. Preocupado com essa aproximação ou reaproximação entre o Brasil e o regime nazista, Roosevelt, o presidente americano, intervém na negociação. Roosevelt se oferece, então, para financiar para o Brasil a compra de uma usina siderúrgica que vai se transformar na Companhia Siderúrgica Nacional, que vai ser instalada na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a cidade de Volta Redonda. Então, muito interessante esse blefe do Vargas, né, fingir que havia um acordo viável com os nazistas para forçar os americanos a cobrir a aposta, e a aposta é coberta. E aí há uma retribuição brasileira em termos militares aos americanos. Vargas permite informalmente que as Forças Armadas dos Estados Unidos ocupem e modernizem várias bases aéreas que eram do interesse da segurança nacional americana. E aí, então, começa a construção de uma série de aeroportos em Belém, em Manaus, em Recife, em Natal. Natal, inclusive, se transforma em uma das bases aéreas mais estratégicas para os americanos fora dos Estados Unidos. Então, que bom ter o Brasil como país amigo, que cedeu suas bases aéreas, que vão, então, possibilitar a logística aérea, né, entre o Brasil e a África para levar esses suprimentos dos Estados Unidos aos britânicos e depois, com o desembarque americano em outubro de 1952 na África, também para abastecer forças americanas. A questão é que a neutralidade brasileira poderia ter sido mantida não fosse uma declaração do então ministro da Aeronáutica, Joaquim Pedro Salgado Filho. Ele sai dizendo a público, isso é maio de 1942, que a FAB, né, a Força Aérea Brasileira recém-criada, já está atacando submarinos alemães no Atlântico. Essa notícia chega aos ouvidos da liderança militar alemã, que não tinha certeza se estava acontecendo ou não. E daí, então, a partir dessa desastrosa comunicação pública do ministro da Aeronáutica, a liderança nazista começa a pensar maneiras de retaliar, de agredir o Brasil em represália, porque ninguém poderia, então,
declarar guerra à Alemanha, ou começar a praticar essa guerra contra a Alemanha sem sofrer as consequências. Isso que eles pensavam. E aí vem o mês de agosto de 1942, quando em questão de dias, mais de 600 brasileiros perdem a vida em sucessivos torpedeamentos de navios brasileiros por um submarino alemão na costa do Nordeste. E é assim que a gente finalmente entra nessa tal de Segunda Guerra Mundial, porque o clamor popular, o ódio do povo contra esses torpedeamentos foi indescritível, né? Causou uma revolta, assim, um ódio indescritível contra a Alemanha nazista, contra a comunidade germânica, que sofreu muito nesse contexto. Saques, depredações, quebra-quebras e até linchamentos foram registrados contra qualquer coisa ou pessoa que tivesse relação com a Alemanha ou a comunidade alemã no Brasil. E essa imensa pressão popular que leva, finalmente, o governo Vargas, muito a contragosto, diga-se de passagem, que eles não queriam assumir o ônus de declarar guerra, né? Essa que é a verdade, não queriam assumir o custo de declarar guerra, mas esse ódio popular, essa reação popular aos torpedeamentos que faz com que o Brasil finalmente entre formalmente na Segunda Guerra Mundial. E como foi decidido para onde enviar os soldados brasileiros? Mas a verdade cruel é o seguinte, um país pobre, subdesenvolvido e periférico participar de uma guerra mundial não tem muita condição de definir nem como, nem quando, nem de que jeito vai participar dessa guerra, na medida em que depende do seu grande aliado, os Estados Unidos, para fazer mais ou menos tudo, né? Enviar armas modernas para treinar a FEB, enviar transporte marítimo para fazer a FEB chegar na guerra e até mesmo definir onde que essa FEB ia atuar. As elites políticas brasileiras, a exemplo do então ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, um grande defensor da aliança com os Estados Unidos, defendia o uso da FEB independentemente do local, fosse na Europa, na África ou no Pacífico, desde que fosse usada. Isso foi decidido pelas autoridades militares americanas, que estabeleceram que seria interessante mandar a FEB para a Itália, porque a frente italiana passava, naquele momento, em junho de 1944, por uma grande crise de efetivos. A principal força ofensiva do 5º Exército americano na Itália era o Corpo Expedicionário Francês. E eles mantinham na Itália 4 divisões de infantaria, dos quais 3 se tornaram especializados em guerra de montanha, que é o cenário predominante na Itália, né? Essas forças são retiradas da Itália em junho de 44 e enviadas para o sul da França para apoiar o desembarque de aliados na Normandia a partir do dia D, em 6 de junho de 1944. O desembarque é um sucesso, mas a resistência que eles enfrentam no interior da França é bastante grande. Eles ficam quase um mês parados lá tentando romper a defesa alemã na Normandia sem conseguir. Várias divisões americanas de elite também são enviadas para o sul da França e as tropas aliadas na Itália ficam então numa situação de inferioridade diante dos alemães. Para reduzir essa inferioridade, né, voltar a ter aquela superioridade numérica de 3 contra 1, que é exigida das tropas atacantes, quem ataca tem que ser superior a quem defende, né? É por isso que decide então enviar reforços para a Itália. E um dos reforços que é enviado para a Itália é justamente a Força Expedicionária Brasileira, que chega lá, então, em julho de 1944. Nossa vitória final, e a mira do meu fuzil, a maçã do meu jornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Segundo o professor Denison, o treinamento ou a falta de um treinamento melhor da FEB foi marcado também por uma disputa entre o então ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, e os americanos. Isso porque o Brasil já havia ingressado num programa de compras de armas e adquirido, por exemplo, fuzis da Alemanha e metralhadoras da Dinamarca no período entre guerras. E os americanos não queriam que o Brasil usasse essas armas europeias. O normal, quando os americanos criavam uma nova divisão, era dar para essa divisão metade das armas, divisões e equipamentos para aquela divisão treinar no regime de rodízio. Isso não aconteceu. Eles mandaram só 1/3 das armas e munições e não mandaram as suas armas mais valiosas, suas armas mais importantes. E o Dutra não quer gastar esses estoques de armas e munições enormes que o Brasil tem, enormes estoques de armas, enormes estoques de munições, para treinar a FEB, para pressionar os americanos a entregarem as armas que faltam para treinar a FEB. Só que os americanos não entregam as armas e munições que faltam. Outro problema foi o local de treinamento.
O local ideal para treinar a FEB teria sido a nova e recém-criada Academia Militar das Agulhas Negras, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, que é um cenário quase idêntico ao que eles iam encontrar na Itália. Isso não foi feito. A FEB vai muito mal treinada para a Itália. O professor nos explica agora como ocorreu o recrutamento dos soldados brasileiros que foram para a guerra lutar contra o nazifascismo. Houve, por exemplo, fuga do serviço militar. Teve muita fuga ao serviço militar. Até então só tinha 2 isenções possíveis ao serviço militar no Brasil, que era ser padre ou ser incapacitado fisicamente. Quando começa o recrutamento da FEB, 2 das isenções são concedidas. A pior das isenções foi concedida pelo próprio Exército, inclusive, foi o fato de que cabos e sargentos com mais de 15 anos de serviço não precisavam ir para a FEB, o que é um absurdo. Bom, então, quem vai para a guerra? Quem vai para a guerra é o oficial de CPUR, o PIA, o menino que faz universidade, né, tem curso superior, e no final de semana pratica para ser oficial da reserva. Metade dos oficiais da FEB eram oficiais da reserva, não eram os profissionais que a gente manteve a vida inteira treinando aqui para ir para a guerra. Esses caras não foram para a guerra. Então teve uma fuga enorme, muita gente fingiu doença, muita gente pulou pro pistolão para fugir da FEB. É até difícil entender como a empreitada da FEB deu tão certo na Itália. Então você soma todas essas questões de saúde, doença, problemas de arcada dentária, analfabetismo, completa inexperiência com assuntos militares. É surpreendente que essa força expedicionária brasileira tenha dado tão certo. Não é para ficar contando críticas ou pretendendo rebaixar a FEB. Eu acho que a gente tem que lembrar dessas coisas para valorizar ainda mais o que foi obtido, porque era para essa experiência ter acabado num desastre, ter acabado em colapso, ter acabado em vexame militar. Nada disso aconteceu, pelo contrário, a FEB cumpriu com todas as missões que lhe foram atribuídas, e isso acho que deve ser um eterno motivo de orgulho nacional. Por mais guerras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sei que volte para lá, sei que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. A Batalha de Monte Castelo, no centro-norte da Itália, é a mais emblemática em relação à participação brasileira na guerra. Mas quão decisiva foi essa batalha? Bom, decisivo nada foi, né? Aquele front tem outras 23 divisões aliadas, somos uma em 23. Então, decisivo nada pode ser, mas tem que examinar que no contexto que a FEB chega é um auxílio muito valioso, porque, como eu mencionei, o 5º Exército americano foi privado das suas melhores tropas que foram enviadas para o sul da França. E quais eram os grandes desafios em termos territoriais? O problema da campanha da Itália é que todos os morros se equivaliam. Taticamente, eles eram todos importantes. Então, você está tratando de uma cordilheira de montanhas, ou você toma a montanha toda de uma vez só, ou não toma nada. Porque é inútil você tomar um morro e deixar todos os outros ocupados pelos alemães. Você vai ser expulso dali, você vai ser derrotado. Foi o que aconteceu nas sucessivas tentativas da FEB de tomar o Monte Castelo. Várias vezes, né, em especial nos ataques de novembro e de 12 de dezembro de 44, a FEB esteve perto de conquistar o morro. Só que vinha tiro do alemão do lado, de todos os lados, dos morros adjacentes. Não adiantou nada tomar o Monte Castelo isoladamente. Ter tomado toda a cordilheira, o que de fato só vai acontecer dia 21 de fevereiro de 45, e tomar aquela cordilheira implicava em tomar as cordilheiras seguintes. Essas operações são extensas, são custosas e vão finalizar só no dia 3 de março de 45. Então não pense que depois de tomar o Monte Castelo teve festa, banquete, coquetel, recepção. Não teve nada disso. No dia seguinte, 22 de fevereiro, mais luta. Neste caso, para apoiar o avanço americano e ter um esforço conjunto que limpasse toda a cordilheira e liberasse uma importante rodovia para que finalmente o avanço aliado rumo a Bolonha pudesse ser retomado. Quando se fala em mandar uma FEB travar guerra na Europa contra as potências do eixo, ninguém acredita nisso. Isso é uma piada, isso é uma comédia. Como que o Brasil vai enviar tropas para lutar na guerra? Isso nunca vai acontecer. Até é aí que surge, né, a piada dístico popular, né, segundo a qual seria mais fácil uma cobra fumar do que a FEB combater. Aí de vingança, né, os caras pegam como símbolo uma cobra fumar. Aí a FEB chega lá na Itália e é aquele enigma, vai dar certo ou não vai dar certo? Dá super certo. De setembro de 1944 até novembro de 1944, a FEB acumulou sucessos, avançando 20 a 25 quilômetros em poucas semanas no norte da Itália. Algo surpreendente, mas é claro que também houve muitos problemas. No meio dessa campanha de sucesso também teve ataques fracassados, mortos, feridos, baixas devido à exposição ao frio
Um ambiente muito insalubre, depressivo, dias com pouquíssima luz em meio ao inverno europeu. Um ambiente depressivo, né? Um dia que dura muito pouco, está sempre nublado. Uma imensa superioridade em meios aéreos de artilharia que você não pode usar, que você não tem visibilidade para corrigir o tiro. Bastante deprimente. Aí, com a tomada do Monte Castelo, nessa operação em Core, reverte de novo a expectativa. Não, a FEB era uma força combatente. Quem pode evitar o vexame do planejamento americano que desconsiderou o exército da Ligúria, que agora está solto na retaguarda americana? Aí eles lembram que os brasileiros podem fazer isso. E aí a ordem taxativa do comando americano. Vocês têm que destruir ou forçar a rendição esse efetivo. Vocês são os únicos que podem fazer isso. E nós, que tínhamos sido deixados para trás, não precisamos mais de vocês. Do nada, olha a reversão que foi operada. Desde o dia 25 de abril, tem um levante geral no norte da Itália das forças guerrilheiras contra a ocupação alemã, que começa por conta própria libertar as cidades até antes da chegada dos aliados. E aí é um grande triunfo brasileiro. Você, com 3.000 homens, forçar quase 20.000 a rendição. Extraordinária, uma vitória, assim, fenomenal. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas, que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. Fato é que essa campanha militar deixou um grande legado para a diplomacia brasileira. Isso aí garante ao Brasil um papel muito importante na organização da ONU, por exemplo. É um dos países fundadores da ONU. No papel da organização da Assembleia Geral da ONU. A gente recebeu um convite para a FEB ficar na Europa, depois da guerra. A FEB ficaria na Europa como tropa de ocupação, na Áustria. Poxa, isso aí praticamente carimbava nosso ingresso no Conselho de Segurança da ONU, porque quem era tropa ocupante vai compor o Conselho de Segurança. Esse convite foi recusado. A FEB volta para o Brasil. Se a gente tivesse ficado lá com o tropa de ocupação, o nosso legado seria ainda maior do que foi. Outro aspecto que liga o Brasil à Segunda Guerra Mundial é o fato de que vários brasileiros de descendência alemã lutaram pela Alemanha nazista. Foram obrigados a isso. Adolf Hitler reinstitui o serviço militar obrigatório e começa a pressionar as populações de origem germânica por todo o mundo que estão morando fora da Alemanha a que mandem, que enviem seus jovens para a Alemanha para cumprir na Alemanha o serviço militar obrigatório. Isso vai criar, sim, um problema com o governo Vargas, que não aceitava essa imposição, que insistia que a juventude de origem germânica nascida no Brasil era brasileira e, portanto, deveria cumprir o serviço militar obrigatório no Brasil. Essa é uma questão bem interessante porque tem a ver com definições jurídicas de cidadania até hoje aqui na Alemanha. Isso é, a jurisprudência alemã não reconhece o local de nascimento como determinante para a nacionalidade. Para a lei alemã, o que define a nacionalidade é a ascendência. Então a gente estima que várias centenas de nascidos aqui no Brasil, elementos descendentes de famílias alemãs que nasceram aqui no Brasil, voltaram para a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial começar e os seus jovens foram recrutados à força, né, porque o serviço militar era obrigatório, foram recrutados para lutar pelas Forças Armadas de Hitler. Antes de seguir com esse episódio, eu gostaria de lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Amigos, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Bom, a Segunda Guerra Mundial termina oficialmente na Europa em 8 de maio de 1945 e 9 de maio na Rússia, devido ao fuso horário. Os russos ou soviéticos foram diretamente responsáveis por empurrar os nazistas a partir do leste europeu até a capital Berlim. Os números da Batalha de Berlim também são impressionantes. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante os combates que destruíram boa parte da cidade. Mas a guerra se estenderia por mais 3 meses no Pacífico, onde o Japão se recusava a se render.
E acabou se rendendo devido a um episódio que matou mais de 200 mil pessoas, 90 mil delas instantaneamente, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas foram lançadas pelos Estados Unidos sobre as cidades de Hiroshima no dia 6 de agosto e Nagasaki 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945. O Japão, então, se rendeu oficialmente em 2 de setembro daquele ano, decretando o fim da Segunda Guerra 6 anos após o início do conflito. E algumas das consequências do fim da Segunda Guerra incluem a criação da ONU e o início da Guerra Fria. A ONU foi fundada em outubro de 1945 nos Estados Unidos e a Guerra Fria perduraria pelas décadas seguintes com a corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria também levou à criação de duas Alemanhas, a ocidental e a oriental, e dividiu o mundo entre Oriente e Ocidente até a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991. Muro de Berlim, inclusive, tem um episódio especial que nós fizemos recentemente também em vídeo para celebrar os 35 anos da queda. Está disponível no canal da DW Brasil no YouTube. E com isso, a gente encerra esta edição especial sobre os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, um conflito que marcou e ainda marca gerações. Para mais conteúdos, acesse o nosso site dw.com/Brasil e também o canal da DW Brasil no YouTube. A entrevista com o professor Denison de Oliveira foi realizada pelo repórter André Marinho. A produção e apresentação deste episódio são minhas, Fernanda Zolini. E minhas, Guilherme Becker. O roteiro é de Guilherme Becker e edição de vídeo de Philip Feminen. A revisão final é de Fernando Caulite e a coordenação é de Francis França. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e um bom final de semana. Obrigado e até mais. Você sabe de onde eu venho do mundo do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais que